Como que vocês estão? Espero que bem. Seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Ricardo e aqui eu vou contar relatos para vocês. Se você tem algum relato, mande para mim, para o e-mail que eu vou fixar no primeiro comentário ou pode estar na descrição do vídeo, certo? E antes de começar, eu queria que você desse um like e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito, certo? Então vamos começar. Hoje a história de uma avó que deixou um legado para a neta, digamos assim. É uma moça que nos conta, os nomes já estão trocados, certo? A avó e o sangue. Aqui, vamos começar. Ela separou por capítulos. Capítulo 1. A casa e o cheiro do tempo. Eu sempre achei que a casa da minha avó tinha cheiro de lembrança velha. Aquele cheiro de vela derretida, de remédio e de madeira úmida que nunca seca. Era uma casa antiga, de assoalho rangendo e janelas que choravam com a chuva. Fazer barulho? Pode ser, né? Ficava num morro esquecido, cercada de mato e silêncio. Do portão até a porta principal havia um caminho de pedras cobertas de musgo e que as galinhas ciscavam ali como se guardassem segredos. Minha avó, Dona Alzira, era dessas mulheres que pareciam carregar o peso de muitas vidas nos olhos, o cabelo sempre preso num coque, apertado e pele marcada pelo tempo. E uma voz que falava pouco, mas cada palavra vinha cheia de coisa dita e não dita. A vizinhança dizia que ela era rezadeira, mas também cochichava que havia algo mais, que ela sabia curar e sabia fazer o contrário se quisesse. Eu cresci entre os sussurros. Aprendi cedo que naquela casa certas perguntas não se faziam e certos cômodos não se abriam. O quarto dela, por exemplo, tinha uma cortina de crochê que jamais era tocada. E o porão, era território proibido. Ela dizia que ali morava o que já foi. Quando tinha uns 7 anos, acordei no meio da noite, com um barulho vindo lá de baixo. Desci descalça, a vela tremendo na mão, o ar estava frio e denso, como se fosse mais grosso que o normal. O porão cheirava a ferro e ervas secas. Foi quando vi, coberto por um lençol, um espelho. Capítulo 2. O espelho. O espelho que respira. O espelho era grande, antigo, de moldura dourada, coberta de rachaduras. Parecia uma boca enorme esperando ser aberta. E eu, curiosa, levantei o pano. Por um instante, o reflexo mostrou só a mim, mas algo no vidro pulsava como se respirasse junto comigo. De repente, apareceu uma sombra atrás da minha imagem. Uma mulher de vestido escuro, cabelos longos e o mesmo olhar da minha avó. Eu olhei para trás e nada. Quando voltei a olhar, o reflexo da mulher ainda estava lá, sorrindo. Gritei, a vela apagou, corri pelas escadas tropeçando. Na cozinha, a avó me esperava, parada, como se já soubesse o que eu tinha feito. Eu disse para você não olhar quando a casa dorme, ela murmurou, mexendo uma panela no fogão. O cheiro de canela e sangue fresco subia no ar, quando as almas se lembram da carne. Ela disse: Eu disse para você não olhar quando a casa dorme. É quando as almas se lembram da carne. Nunca esqueci essa frase. Depois disso, o espelho começou a aparecer em lugares diferentes. Não sei se era a minha avó que trocava de lugar, mas às vezes aparecia no corredor, às vezes encostado na parede do meu quarto, e sempre limpo, como se alguém tivesse polido durante a madrugada. As vozes começaram logo depois, baixinhas, quase carinhosas. Me chamavam pelo nome completo, aquele que só a avó usava quando ficava séria. Maria Elisa. Capítulo 3. O caderno de couro. Certa tarde, encontrei um caderno escondido entre as roupas da avó. A capa era de couro escuro, gasta, com manchas que pareciam respingos antigos de sangue. As páginas estavam cheias de símbolos, desenho de olhos, luas, espirais e nomes riscados com faca. Havia anotações em letras tortas, algumas escritas em tinta marrom ou algo que parecia tinta.
Num canto, uma frase repetia várias vezes: quando o sangue antigo seca, o novo precisa florescer. A herança não morre, muda de corpo. Naquela noite, sonhei com minha mãe, que já havia morrido. Ela me olhava com o rosto pálido e dizia: não deixe o sangue te chamar, filha. Mas quando acordei, senti o gosto metálico de ferro na boca. O espelho de novo estava destampado. Senti acho que cheiro metálico que ela falava deve ser o cheiro de sangue, né? Capítulo 4. O último ritual. Um fim de tarde, a avó me chamou para o quintal. O céu estava laranja, o ar pesado, e ela, ajoelhada, desenhava símbolos no chão com carvão e um pouco de próprio sangue. Você sente inocente? Perguntou, sem me encarar. Fiquei quieta. Ela continuou. É o sangue, Maria Elisa. O nosso sangue. Ele quer continuar. O vento soprou forte, as folhas secas rodopiaram ao redor dela, e por um instante achei que o chão respirava. Naquela noite ouvi barulhos na cozinha. Desci e encontrei de pé, diante do espelho. A vela ao lado queimava, azul. Ela sussurrava palavras que pareciam uma mistura de prece e praga. Quando percebeu que eu observava, virou-se devagar com um olhar que não era mais o dela. E ela foi e me disse: quando eu for, é você quem fica. Na manhã seguinte ela estava morta, dormindo tranquila, com um leve sorriso nos lábios. Na mão dela a fita vermelha que usava no pulso, agora amarrada num nó perfeito. O enterro foi rápido, silencioso. Quando jogaram a última pá de terra, percebi o céu fechando e um trovão tão alto ecoou que fez os pássaros surgirem das árvores. Capítulo 5. O chamado. A casa ficou para mim. No início, tentei viver como antes, mas os símbolos começaram a aparecer no chão do quintal, riscados por algo invisível, e o espelho se limpava sozinho. E o cheiro, aquele cheiro de vela e erva queimada, voltava toda a madrugada. Um dia, meu filho Lucas veio correndo do quarto com algo nas mãos. Era uma boneca velha, costurada com uma linha grossa e olhos de botão. E ele disse: a avó me mostrou onde estava escondida, disse sorrindo. Meu sangue gelou. A boneca tinha o mesmo nó vermelho da fita que a avó usava no pulso. À noite, ouvi passos pequenos na cozinha. Quando cheguei, Lucas estava de frente para o espelho, uma vela acesa e olhos vidrados. Murmurava palavras que eu não reconheci. A voz rouca, mais grave. Perguntei o que ele fazia, e ele respondeu ainda sem piscar. A avó disse que agora é minha vez. A chama da vela tremeu e se apagou. No escuro ouvi um som de uma risada, que não era dele, era dela. O mesmo riso que eu ouvia quando era menina. Na manhã seguinte, as panelas tilintavam. O espelho novamente estava limpo. Ali no reflexo, eu vi nós três, eu, meu filho e a avó, parada atrás sorrindo. O medo se dissolveu. Eu entendi. Aquilo não era uma maldição, era uma sucessão. O sangue pedia continuidade e o sangue manda mais que a razão. Peguei o velho caderno de couro e comecei a estudar. Cada símbolo, cada nome, as palavras deixaram de ser estranhas. Logo comecei a sentir o mesmo poder pulsando nas pontas dos meus dedos. As ervas voltaram a crescer no quintal, as galinhas voltaram a ciscar na porta, e toda a noite o vento sussurra meu nome, Maria Elisa. Capítulo 7. A herdeira. Numa madrugada chuvosa, Lucas acordou dizendo: mamãe, a avó tá com saudade da casa dela. Levei tempo para entender, mas no domingo seguinte fomos até o velho terreiro onde ela morava. Velho terreno, perdão, onde ela morava. A casa ainda estava lá, meio afundada, coberta por trepadeiras. Empurrei a porta e o cheiro antigo me envolveu. Quente, familiar. No chão havia as marcas de símbolo, quase apagadas. Eu acho que ela morava no mesmo quintal, deu a entender, né? Desenhei de novo
Como lembrava, acendi uma vela, cortei o dedo e deixei o sangue pingar no centro. O vento soprou frio. Uma voz mansa respondeu: Agora sim, minha neta, o sangue está em boas mãos. Voltei para casa com a fita vermelha no pulso. Desde então, o espelho nunca mais mostrou reflexos errados. Apenas o que é meu, o que é nosso. Lucas dorme tranquilo e às vezes ele murmura o nome dela, sorrindo, e eu sei que ela o visita do jeito que sempre fez comigo. Capítulo 8: O sangue não morre. Hoje a vizinhança ainda evita passar em frente à minha casa. Dizem que na noite dá para ouvir rezas baixas no som na casa da minha avó e o som de passos leves no quintal. Deixem dizer, as ervas crescem fortes, o fogo nunca apaga e o sangue segue quente. Quando o vento muda, sinto a presença dela, firme e protetora, e sorrio porque entendo. As maldades não morrem, elas só mudam de corpo. E agora o corpo é meu. Nossa, mas eu creio que ela não faz algo ruim, né? Porque falavam que a avó dela fazia coisas boas, mas também ao contrário. Eu creio que ela aqui não, né? Ela só seguiu ali, fez o ritual, né, de sangue, mas eu creio que ela não continuou, né? Não fazia as mesmas coisas que a avó praticava, né? Bom, esse foi o relato de hoje. Eu agradeço aí por terem escutado e deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais. Um abraço.